Gente, olha só, falamos das crises e aquilo que temos aprendido com especialistas de várias áreas é de que crise, ela vem, crise, ela vai. Então, pensando mais ou menos sobre isso, lendo o texto bíblico, eu pensei também, ventos vêm, ventos vão. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-a despedido, Jesus subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e já estava a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Às vezes as crises, elas vêm e normalmente elas aparecem como algo inesperado. A crise é uma situação anormal que depende de alguns fatores para se restabelecer em sua normalidade, voltar a um estado de normalidade. E aqui o que Jesus nos ensina com esta passagem aqui, o que a Bíblia nos ensina com esse texto? É que primeiro, Jesus, ele conhece todas as nossas dificuldades e ele vê a nossa luta. Aqui no verso 48 diz exatamente sobre isso, que Jesus, ele estava ainda aqui em terra sozinho. Jesus, ele viu os discípulos remarem com a dificuldade. E tendo a dificuldade é o mesmo que... Deixa eu pegar aqui esse microfone aqui. E Jesus, vendo essa dificuldade desses discípulos, Jesus então, ele foi vê-la ali com seus discípulos. Jesus, ele foi até os seus discípulos para poder socorrê-los. Ou seja, ainda que pareça Jesus estar longe da sua própria dificuldade, querido telespectador, Jesus, ele não está indiferente. E ele sempre, até porque aprendemos pela palavra de Deus, Jesus, ele está intercedendo por nós. O Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. Até mesmo nesse momento onde o seu choro, quem recolhe, quem abraça é o seu próprio travesseiro, ou o seu próprio cobertor, a sua própria colcha. Talvez ninguém mais tenha oportunidade de ver aquilo que o seu coração está se derramando, mas porque Jesus e o Espírito Santo pode crer nisso, que ele está vendo, o Pai está vendo. E aqui eu vejo que os ventos, eles vêm para nos trazer exatamente essas novas perspectivas. Uma vez eu ilustrei essa condição como um papagaio. Sabe aquele papagaio que aqui em Minas Gerais a gente chama de cubu? Exatamente, é um papagaio mal feito, que não sobe de jeito nenhum, ele não pode vir o vento que for. Mas aí nós vamos entender que esses ventos, eles servem para nos fazer subir. Esses ventos nós temos que tirar deles todo o proveito possível para a gente alcançar grandes voos. Por isso que esse papagaio, ele não vai conseguir subir se ele for um cubu. Agora, se ele for um bom papagaio, uma boa pipa, certamente ele se utilizará desses bons ventos para poder subir, para poder ali se estabelecer nos céus também. Outra coisa que Jesus ensina, quando ele chegou ali, a palavra de Deus diz que eles estavam com o coração endurecido, não tinham entendido os milagres dos pães, viram aquilo ali, eles estavam atônitos. Aqui uma das coisas que Jesus fez foi também acalmar o vento interior. A primeira palavra que Jesus trouxe foi aos discípulos. Então essa primeira palavra que Jesus sempre vai trazer vai ser a você e depois para a circunstância. Por isso, nós vamos entender que o nosso problema, normalmente, ele não é só externo, muitas vezes ele é interno.
Então pense aí e reflita sobre isso. Tendo ali Jesus tratado conosco, acalmado esse vento interior, essa tempestade que às vezes vem lá de dentro, esse furacão que sobe, aí ele vai acalmar também o vento exterior, como ele fez aqui no verso 51. Jesus, ao subir no barco, ele acalmou o vento. Aí uma coisa que a gente pode aprender, ele tem o controle de tudo. Não adianta você pensar, porque talvez você esteja passando por um momento de luto e você hoje classifica Deus como sendo mal porque ele levou aquela pessoa tão especial para você. Não, ele tem o controle de todas as coisas. Vimos ali a tragédia em Mariana, vimos os atentados no Quênia, lá na Síria, temos visto lá em Paris. Nada disso fugiu ao controle do Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. Ali, se o vento que faz o mal é o vento interior, então a gente pode entender que tudo isso ainda é fruto da desobediência do homem e do negar do homem aquilo que Deus também pode fazer. Então, quando você estiver passando aí por ventos, saibam que eles vêm, mas eles vão também. Agora, o que vai determinar ou você permanecer é a fé que você deposita no Senhor. Não é se espantar com o que Ele faz ou com o que Ele pode fazer, porque o sobrenatural é a sua especialidade. Então, para você de casa, creia que o sobrenatural de Deus vem para a sua vida como vem para a minha. E eu espero, eu preciso de um sobrenatural de Deus, preciso de um milagre de Deus na minha vida. Por isso que essa palavra hoje, ela alimenta o meu espírito, ela alimenta as minhas emoções, para que eu possa hoje lutar em favor de mim mesmo, da minha família. E você? Vai ficar parado esperando o vento te levar? Fique não. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.